Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela e a Ruth me convidou para falar como foi meu ensino médio e como que tá sendo agora com a profissão que eu escolhi para mim. Então, eu fiz o ensino médio no Barão, desde o período integral do primeiro ano, e eu terminei em 2018. Antes de terminar o ano, quando você entra no terceiro ano, assim, nos primeiros meses, assim, já tem umas matérias próprias pro Enem. E você meio que já tem que escolher uma profissão. Na minha época era assim. Eu lembro que o professor falou para escolher uma profissão pra gente colocar e a gente focar nisso, fazer uma pasta. Nossa, era muito bem organizado. Ver as faculdades que tinham no país, sabe? O que você tinha que estudar, quanto tempo, qual era o salário. Era muito bem organizado. Daí todo mundo tinha que ter uma profissão para escolher e ficar focando no ano todo, né? Daí eu lembro que eu escolhi fisioterapia. Mentira, eu escolhi arquitetura. Mas aí eu era muito ruim em matemática. Daí eu escolhi fisioterapia. Daí beleza. Eu foquei em fisioterapia, mas sabe quando você foca e você não tem certeza, mas você vai porque você já tá focando o ano todo naquilo, então melhor ir. Na minha cabeça de 17, 18 anos, eu tinha que fazer isso. Daí eu lembro quando chegou o Enem, quando tava chegando os vestibulares, essas coisas, eu fiz o Enem e eu fiz o vestibular da Unip. Eu não passei da Unip, eu não consegui atingir os pontos lá que eu queria, mas do Enem eu consegui para ingressar numa faculdade particular porque você tem pontos os cursos que você quer entrar. E fisioterapia, se eu não me engano, na época era 600 e pouco, 500 e pouco. E eu consegui atingir esses pontos. Daí eu atingi os pontos e eu fui fazer fisioterapia. Daí eu fiz na Unip, fiz ano passado, fiz 2 semestres, o ano inteiro. Daí, mas eu não me adaptei, não adiantava. Odiava as matérias. Tinha umas que eu gostava, mas gostar de uma e as 5 odiar não tinha como. E eu tava investindo nisso, né? Então eu achei melhor parar. Daí eu parei de ir na faculdade, assim. Parei de ir do nada. Daí eu resolvi trancar e pensei melhor. E na minha mente e na mente da minha família, eu não posso ficar sem fazer faculdade, porque na nossa mente, assim, é estabilidade, sabe? Para mim, faculdade é estabilidade. Então, eu ia ter que mudar de curso, porque eu já tranquei, mas eu ia ter que fazer alguma coisa, sabe? Daí eu pensei bastante na época. Nossa, conversei com a maioria da minha família, conversei com alguns amigos, sabe? E resolvi mudar. Daí eu mudei para psicologia. Eu tava com tanto medo quando mudei, porque eu tava com medo de ser a mesma coisa que a fisioterapia, de eu não me encaixar, as pessoas não ter nada a ver comigo, sabe? Que a gente entra num lugar, a gente quer ser aceito, né? As matérias têm que combinar com a gente, a profissão tem que combinar com a gente tem que se entender com os professores. Isso é o que eu penso, sabe? Daí eu tinha mudado, eu troquei, eu faço financiamento pela Unip, né? Daí eu troquei assim, eu entrei na sala e eu me apaixonei. Eu me apaixonei pela matéria, pela primeira matéria. Me apaixonei por tudo. Eu entendi, porque, tipo, não é só uma psicologia, né? Não é a psicologia, é as psicologias. E todos os setores das psicologias, o meu olho brilha, porque eu acho todos interessantes. Como eu falei, eu faço pela Unip, eu faço financiamento, porque eu não tenho condições de pagar à vista e eu não estudei o suficiente para ter passado sem pagar nada. A faculdade é 5 anos, com 1 ano de estágio, se eu não me engano, mas dá para você começar a trabalhar antes com estágio. O estágio não é remunerado, nenhum curso é. Pelo menos o que você faz lá da faculdade e que você faz de graça, que o professor observa, essas coisas. Psicologia, quando eu penso em psicologia, é uma área que me encanta muito, sabe? Te ajuda a pessoa que estuda, ajuda a pessoa. Eu vou ajudar alguém, a pessoa vai estar me ajudando, você compartilhar ideias com outras pessoas, isso é um conhecimento que não tem preço para mim. Você entender como funciona a cabeça do ser humano, porque a sociedade é assim, sabe? É uma coisa, é um conhecimento único. Eu sempre brinco assim, quando alguém quer escolher uma faculdade, eu sempre falo psicologia, porque eu acho que todo mundo devia passar pelo psicólogo, ou pelo menos
estudar psicologia, porque vocês não têm noção, agrega muito. Você pegar alguma coisa para ler, falando de você, pensando no outro, nossa, é totalmente diferente. A mente é a coisa mais misteriosa do mundo e isso é muito interessante. Eu ainda tô no primeiro ano, eu vou entrar no segundo semestre agora, mas mesmo assim a gente já conversa com alguns professores, com alguns colegas sobre o caminho que você quer seguir, né, da profissão. Por enquanto eu escolhi psicologia jurídica e vou falar para vocês algumas coisas que me interessam nessa área. Como eu tinha falado sobre as psicologias. Dentro da psicologia jurídica tem uma coisa que a gente chama de psicologia do crime, que tem como objetivo contar como o comportamento pelo criminoso foi adquirido, sabe? Quais são os traumas dele de infância, o porquê ele age assim com as pessoas. O psicólogo também trabalha com assistente social. Ele ajuda a avaliar abusos infantis, domésticos e com a maioria das minorias. O psicólogo jurídico também ajuda na adoção de crianças, no aconselhamento do que vai adotar, do que vai ser adotado e do adotante. Ele serve meio como um suporte para a criança ou adolescente conhecer a pessoa que vai adotar ele e ajudar a criar um vínculo. O psicólogo também ajuda em casos que as pessoas não querem adotar crianças mais velhas ou crianças diferentes delas, tipo, uma família negra não quer adotar uma criança branca, uma família branca não quer adotar uma criança negra, ou não quer adotar uma criança especial com uma deficiência, sabe? Isso também é conversado, ou como muito acontece adoção tardia, que, tipo, tem uns adolescentes de 17 anos que ainda não foram adotados e ainda tá no lar. Daí a gente conversa, os psicólogos conversam sobre isso com as pessoas que vão adotar, se não querem adotar irmãos também, que é muito difícil de acontecer. E essa é uma das áreas da psicologia jurídica que eu me interesso muito e pretendo seguir. Talvez eu possa mudar, mas por enquanto é alguma coisa que eu vejo futuramente. Então foi isso, gente. Eu espero que esteja tudo bem com todo mundo. Espero que a minha história tenha agregado alguma coisa na vida de vocês. Eu acho que não importa o caminho que vocês seguirem, mas sempre estudem, sabe? Nunca deixe de estudar, porque eu acho que o conhecimento ninguém pode tirar de vocês, sabe? Qualquer lugar do mundo, se você tiver conhecimento, se você for uma pessoa curiosa, querer estudar, ninguém pode te parar. E foi isso, gente. Queria pedir perdão pelo meu nervosismo, se eu gaguejei, se eu falei alguma coisa sem querer, tipo, errada. E, e tudo que a gente tá passando vai melhorar. E eu espero que crie uma vacina logo pra gente superar isso de novo. Mais alguma coisa pra gente superar. E que todo mundo fique bem, passe pelo ensino médio. Não tá passando do mesmo jeito, sei que é difícil. Mas tentem não parar por causa disso, sabe? Eu acredito que a maioria das pessoas que tá vendo esse vídeo tem condição de estudar, tem internet, o mínimo, tem internet em casa e pode estudar pela internet, sabe? É difícil, mas melhor do que não ficar fazendo nada. Porque a educação, vocês estudarem, vai te ajudar muito no futuro, porque é muito difícil recuperar o tempo perdido depois. Então espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Beijo.